Esculturas em pedra que desafiam a gravidade são verdadeiras obras de arte. Elas transcendem os limites da física e nos surpreendem com sua beleza e engenhosidade. Essas criações únicas representavam um desafio tanto para os artistas que as conceberam, quanto para os espectadores que tentam compreendê-las em seu equilíbrio aparentemente impossível. Neste vídeo embarcaremos juntos em uma jornada para explorar as 12 esculturas mais surpreendentes que desafiam completamente nossa concepção do que era possível no passado. Construído entre os anos 713 e 803, durante a dinastia Tang, a estátua gigante do Buda de Lesha é uma escultura de pedra de 71 metros de altura que retrata o futuro Buda Maitreya. Ele está localizado perto da cidade de Lashon, e da província de Sichuan na China, e fica no ponto onde dois rios se encontram. Esculpido no leito rochoso de arenito vermelho, ele olha inerte para o Monte Maar. Essa é a mais alta estátua de Buda do mundo, e apesar de sobreviver por mais de 1.200 anos, a estátua começou recentemente a se degradar como resultado do aumento dos níveis de poluição na área. Agora teme-se que ela possa se tornar irreconhecível em questão de décadas, a menos que o trabalho de restauração ocorra em breve. Para tentar ajudar na sua preservação, foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1996. O que levou a uma série de reparações estruturais e ao desenvolvimento de uma indústria turística na região para apoiar o grande número de pessoas que viajam para vê-la cada ano. Agora é a segunda atração turística mais popular da região, com pelo menos 2 milhões de visitantes anuais, desde aqueles que viajam de todo o mundo para adorá-la, até aqueles que são fascinados pela majestosa e intrincada escultura feita na rocha. Este é Decébalo, o último rei da Dácia, a atual Romênia. Decébalo era notório por causa de tudo o que fez para manter a independência de seu reino diante do Império Romano. Ele lutou 3 guerras para repelir seus avanços e, como resultado, entrou para a história como salvador de seu povo. Parece muito apropriado que seu rosto tenha sido escolhido para ser esculpido em uma rocha perto da cidade romena de Orsova, com vista para o rio Danúbio. É a escultura de pedra mais alta da Europa com 40 metros de altura, mas surpreendentemente a sua criação é relativamente recente. Foi ideia de um empresário local chamado Josef Dragan, que comprou o afloramento rochoso em 1992, e contratou 12 escultores em tempo integral para esculpi-lo com ferramentas tradicionais, algo que levou uma década para ser concluído. Os primeiros 6 anos foram gastos dinamitando a rocha para obter a forma básica correta, e os 4 anos seguintes foram gastos com os detalhes mais finos. Debaixo da escultura há uma inscrição em latim que significa Rei Decébalo, feita por um dragão. Uma tentativa explícita de imortalizar o famoso líder, e o homem que pagou pela obra de arte. A Ponte Dourada no Vietnã é um dos exemplos mais inacreditáveis de projeto de engenharia do mundo. Ela conecta uma estação de teleférico a um jardim ornamental perto da cidade de Da Nang, e em vez de ter que atravessar uma ladeira íngreme, oferece aos visitantes uma maneira mais fácil de caminhar entre os dois, proporcionando vistas deslumbrantes dos arredores. O que é incomum sobre a ponte de 150 metros de comprimento é que ela é sustentada por 2 mãos enormes, e embora sejam feitas de malha de arame e fibra de vidro, foram feitas para parecer que foram esculpidas em rocha. Desde a inauguração em 2018, a ponte se tornou uma atração turística por si só, e agora se tornou um dos locais mais visitados de toda a região. Desde o início do século XVII, um regimento de guardas suíços foi estacionado para ajudar a proteger a Casa Real da França. No final do século, a Revolução Francesa estava tomando das ruas e isso resultou no massacre de todos os guardas suíços que estavam presentes na época. Foi um dos eventos mais devastadores da história suíça, e em homenagem aos que morreram, uma escultura memorial foi criada na cidade de Lucerna em 1821. Conhecido como Monumento do Leão, retrata um leão moribundo que foi empalado por uma lança, que cobre um escudo com um símbolo da monarquia francesa nele. Foi esculpido diretamente na face do penhasco e tem cerca de 10 metros de comprimento, e 6 metros de altura. Ao seu lado estão os nomes dos aproximadamente 760 oficiais que morreram no massacre. Escrito na rocha, está uma dedicatória em latim, que homenageia a lealdade e a bravura dos suíços, e continua sendo um dos monumentos mais famosos de toda a Suíça, atraindo cerca de 1,5 milhão de visitantes todos os anos. O Egito está cheio de estruturas e artefatos incríveis das civilizações avançadas que viveram lá há milhares de anos.
Mas enquanto as pirâmides podem receber mais atenção, há um complexo na fronteira com o Sudão, a pequena vila de Abu Simbel, que é igualmente impressionante. Conhecidos como os Templos de Abu Simbel, eles estão ao lado do Lago Nassar, e foram esculpidos na encosta da montanha durante o século 13 a.C., durante o reinado do faraó Ramsés II. Destina-se a lembrar para sempre o rei e sua esposa Nefertiti. Os monumentos comemoram sua vitória na Batalha de Kadesh, que inclui estátuas gigantes de ambos. O grande templo foi dedicado a 3 deuses e levou cerca de 20 anos para ser construído. No interior existem 4 grandes estátuas de Ramsés II, e é geralmente vista como a maior estrutura construída durante o seu reinado. Pode ser difícil de acreditar, mas este não é o local original onde os templos foram construídos. Em 1968, foi construída uma barragem que criou o lago ao lado do qual estão agora, e um grande projeto foi encarregado de desmontar meticulosamente as esculturas, antes de remontá-las em uma encosta construída especificamente para elas. Agora é parte do Patrimônio Mundial da Unesco, e é uma das imagens mais icônicas que permanecem do Antigo Egito, mostrando quão habilidosos eram os artesãos há mais de 3.300 anos. A colossal estátua de Sapur, o primeiro, é um monumento de cerca de 7 metros de altura e representa o rei do Império Sassânida. Acredita-se que tenha sido construída no século III d.C., e pode ser vista em uma caverna a cerca de 6 quilômetros da cidade iraniana de Bishapur, antigamente chamada de Sassânida, no período do Império Persa. Nas últimas décadas, tornou-se uma atração turística popular na região, mas nem sempre foi assim, pois logo após sua criação foi derrubada e uma de suas pernas foi quebrada durante a invasão árabe. Durante séculos permaneceu no chão e só em 1957, cerca de 1.400 anos depois, é que se iniciaram as obras de restauração. Ele foi devolvido ao seu lugar de destaque no pedestal, que fica a 35 metros da entrada da caverna de calcário, e uma rede de estradas e estruturas de acesso foram construídas ao mesmo tempo para incentivar a prosperidade econômica nas áreas vizinhas. Incrivelmente, a estátua foi originalmente esculpida em uma enorme estalagmite que havia crescido na caverna, e muito cuidado e atenção foram colocados nos detalhes requintados dessa obra. Não se sabe quem foi o verdadeiro escultor da estátua, mas os historiadores geralmente o consideram um dos artistas mais talentosos da época. A estátua colossal incorpora elementos não vistos em nenhuma outra obra do Império Sassânida, mas apesar disso, os pesquisadores têm certeza de que a dataram corretamente, analisando a maneira como o penteado foi representado. Próximo da cidade de Lalibela, na Etiópia, está um conjunto de igrejas de pedra. No século XII, o rei Lalibela apresentou-se como herdeiro da dinastia do rei Salomão e da rainha de Sabá, e ordenou a escavação de vários templos na rocha vulcânica a muitos metros de profundidade, dando início às construções do local. Ao todo, são 11 incríveis igrejas, cada uma das quais foi escavada e esculpida no solo de rocha. Aqueles que os construíram tinham apenas ferramentas básicas como martelos e cinzéis para cavar trincheiras ao seu redor e uma rede de túneis que os conectava. Embora sejam todos extremamente impressionantes, o que mais se destaca é a igreja de São Jorge por causa de seu design ornamentado de todos os ângulos. Todo o complexo foi designado como Patrimônio Mundial da Unesco em 1978, e continua sendo um importante local de significado religioso para os adoradores cristãos ortodoxos do país. Os serviços de manutenção continuam a ser realizados diariamente, mas existem preocupações sobre a viabilidade do local a longo prazo. Vários projetos de conservação e restauração tentaram proteger as estruturas da degradação ao longo dos anos, mas infelizmente, como resultado de terem sido mal conduzidas, as igrejas estão agora em um estado pior do que nunca. Esperamos que os governos locais consigam preservar esses incríveis edifícios pelos próximos séculos. Localizados ao redor das falésias da colina onde fica o Forte Galior em Índia, os monumentos Gopashal Jaina são uma série de esculturas datadas entre os séculos VII e XV. Eles retratam os Tirthankaras, que são os salvadores e professores espirituais na religião Jain Dharma, em várias posições de meditação. De acordo com o texto histórico, este local foi escolhido porque foi onde um deles, chamado Parshanat, entregou seus ensinamentos aos seguidores. As esculturas são separadas em 5 grupos principais. O primeiro, conhecido como Grupo Sudeste, é composto por 26 cavernas seguidas e apresenta 3 inscrições que datam do período entre 1468 e 1473. O segundo aglomerado, denominado Grupo Sudoeste,
Possui esculturas que datam dos séculos VII e VIII, enquanto as mais visitadas são o grupo Urvashi, que pode ser visto da estrada do caminho que leva ao local. Há também o grupo Noroeste e o Nordeste, que têm o acesso mais difícil e são menores que os outros três, mas com o mesmo artesanato dos demais. No total, existem cerca de 100 monumentos, alguns dos quais com 17 metros de altura, mas é ainda mais surpreendente que algum deles ainda esteja lá. Em 1527, aquela região foi conquistada pelo imperador Mogol Babar, que ordenou que todas as estátuas fossem destruídas. Felizmente, a maioria delas era muito difícil de acessar na época, então conseguiram sobreviver ao ataque. Originalmente conhecida como Rachael, a cidade de Petra no sul da Jordânia, é uma região que foi habitada pela primeira vez há cerca de 9.000 anos. No século I a.C., tornou-se a capital do reino Nabateu, com uma população de até 20.000 habitantes. Mas o que o tornou um local histórico tão importante é o fato de que grande parte dele foi esculpido diretamente na rocha. O acesso à cidade é feito através de um desfiladeiro de quase 400 metros chamado Sikh, que leva a impressionante entrada cortada na rocha. Petra é frequentemente chamada de Cidade Rosa por causa da cor da rocha em que foi esculpida e não há nada parecido em nenhum outro lugar da Terra. De todas as estruturas do local, a mais famosa é Al-Qasné, que foi construído como mausoléu para o rei Aretas IV no século I, cortado direto na face da rocha de arenito. Seu nome lhe foi dado nos tempos modernos, que significa o tesouro, porque as pessoas pensavam que conteria grandes tesouros, porém eles ainda não foram encontrados. Mas a estrutura incrivelmente detalhada continua merecedora de seu nome. E mesmo o que vemos hoje, não é nem a extensão total de sua glória original, graças a centenas de anos de desgaste que lentamente erodiu os detalhes mais finos. Ainda há muito mais belezas a serem encontradas em Petra, como essa enorme estrutura descoberta apenas em 2016. Isso faz eu me questionar, quais outras maravilhas ainda estão esperando para serem desenterradas. Na maior parte, o deserto do Atacama no Chile é uma extensão ampla e plana coberta de areia. Mas há um lugar a cerca de 64 quilômetros de distância da cidade de Antofagasta, onde uma mão parece literalmente sair do chão. É uma escultura do artista chileno Mário Irarrázaval e está a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar. Conhecida como La Mano del Desierto em espanhol, ou a Mão do Deserto, tem 36 pés de altura e foi revelado ao público pela primeira vez em março de 1992. Segundo o escultor, ele exagerou propositalmente os traços da mão para enfatizar a vulnerabilidade e o desamparo humano, e que em sua mente representava uma alma perdida há muito tempo tentando desesperadamente se livrar do peso da areia. Apesar de ser um local bastante remoto, pode ser avistado a partir da Rota 5, que faz parte da rodovia Pan-Americana e se tornou um ponto turístico bastante popular. Infelizmente, também é uma estrutura popular para os grafiteiros deixarem sua marca, então as mãos devem ser limpas toda semana para mantê-la com aparência de nova. Com uma história cultural tão rica, é difícil ir a qualquer lugar na Itália sem ver uma coleção de estátuas e esculturas antigas, mas sem dúvida, algumas são muito mais impressionantes do que outras. Um lugar que muitas vezes escapa aos visitantes é a cidade de Vaglia, a 12 quilômetros ao norte de Florença. Ela tem apenas 5.000 habitantes, mas preserva um tesouro que é considerado patrimônio da humanidade desde 2013. Dentro dos jardins da antiga Vila Mediceia di Pratolino, mais tarde nomeado para a Vila Demidov, está uma gigantesca escultura de um homem coberto de lama com 10,5 metros de altura. Construído na metade do século XVI, é chamada de Colosso del Apenino, ou Colosso de Apeninos. Segundo os historiadores, a estátua é a representação do deus Apenino, um símbolo que representa a magnitude da Cordilheira dos Apeninos, que se estende ao longo da costa leste e central da Itália. Sua barba é feita de estalactites, e ele tem crescimentos rochosos por todo o corpo e está esmagando uma fera em sua mão, que derrama água no lago abaixo. Há muito mais nesta escultura do que parece à primeira vista, porque na verdade é oca, e é possível andar dentro dela, onde se encontra uma rede de grutas decoradas com conchas, corais, pérolas e cristais, e há pinturas de pessoas minerando a terra em busca dessas pedras preciosas. No interior ainda se encontram duas fontes que já não funcionam, mas é a cabeça que mostra como se pretendia utilizar esta escultura. A cabeça, que também é oca, tem espaço para uma fogueira que, quando acesa, lança nuvens de fumaça pelo nariz da estátua. Em vez de ser simplesmente um objeto para se olhar,
O colosso foi construído para ser a peça central de entretenimento na vila. Consegue imaginar a reação da vila, ao ver essa imagem impressionante soltando fumaça pelo nariz quando foi concluída em 1581? Com mais de 14 metros de altura, a estátua budista Vulcana é uma enorme escultura que pode ser vista perto do distrito de Kekirava, no norte do Sri Lanka. Foi esculpido diretamente na face da rocha em algum momento durante o século V, e retrata o Buda em uma variação da posição Abhaya Mudra, que é uma pose simbólica no budismo para representar proteção, paz e ausência de medo. Há outra estátua próxima do Buda bastante semelhante à estátua de Avucana, em Saseruva. Segundo a lenda, as duas estátuas são resultado de uma competição entre um mestre e um aluno. A história diz que o mestre construiu a estátua de Avucana, enquanto o aluno fez a estátua em Saseruva. O primeiro a completar sua estátua deveria avisar o outro tocando um sino. A lenda diz que o mestre conseguiu completar sua estátua primeiro e venceu a competição. É por isso que a estátua de Saseruva está inacabada e a estátua de Avucana é considerada a melhor e mais detalhada das duas. As semelhanças entre elas levaram os historiadores a inicialmente acreditar que a história era verdadeira. No entanto, isso é uma mera lenda, pois a estátua de Saseruva foi construída quase 400 anos antes da imagem do Buda Avucana. A estátua de Avucana é um dos melhores exemplos de uma estátua em pé construída no Sri Lanka, atraindo um grande número de peregrinos que vêm de todas as partes do país para demonstrar sua fé, mas também é uma atração turística cada vez mais popular. Clique no like se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificação. Aproveite e escolha um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Obrigado por assistir e te vejo na próxima, até mais!